Paz e bem, bem-vindo, bem-vinda ao blog O Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Nós estamos iniciando o nosso encontro 64º. Este encontro versa sobre a sexta admoestação de São Francisco, que se intitula Da Imitação do Senhor. Nós vamos intitular este encontro de Do Fazer Obra, algumas considerações. Vamos então começar com uma releitura da sexta admoestação de São Francisco, que, como eu disse, se intitula Da Imitação do Senhor. Atendamos, irmãos, o bom pastor, que para salvar as suas ovelhas suportou a paixão da cruz. As ovelhas do Senhor seguiram-no na tribulação e na perseguição, na vergonha e na fome, na enfermidade e na tentação e em tudo o mais. E disso receberam do Senhor a vida sempiterna. Por isso, é grande vergonha para nós, servos de Deus, que os santos tenham feito obras, e nós queiramos receber glória e honra apenas por citá-las. No texto, nós vemos um contraste muito claro entre o fazer obra e o receber a vida sempiterna por um lado, e o recitar as obras alheias e receber honra e glória dos homens por outro lado. Podemos nos perguntar, qual a diferença entre uma atitude e outra? Talvez possamos dizer, o fazer obra é real, o recitar os feitos de outros é irreal. A vida sempiterna é real. O receber honra e glória por recitar os feitos alheios é ilusório, uma vaidade. Fazer obra tem assim o sentido de um engajamento real, corpo a corpo. É um insistir na vida real. Esta admoestação sexta retoma, assim, de certo modo, o mesmo teor da admoestação quinta, que fazia contrastar a via da soberba, isto é, da inflação, do falso crescimento numa identidade humana apenas aparente, e a via da humildade, isto é, da verdade e da vida real, que São Francisco chama de se gloriar na cruz do Senhor. Aqui, porém, a via da soberba aparece como a via da recitação das obras dos outros, enquanto a via da humildade, ou seja, da pobreza do espírito, aparece como o engajamento real do fazer obras, a saber, da disposição persistente e permanente de Cristo que, como bom pastor, sustentou a paixão da cruz para salvar a vida das suas ovelhas, e, além disso, da disposição persistente e permanente dos discípulos, aqui chamados de ovelhas do Senhor, que o seguiram na tribulação e na perseguição, na vergonha e na fome, na enfermidade e na tentação, e em outras vicissitudes dessa espécie. Aqui, o fazer obra aparece sobretudo como a paciência do amor. O fazer emerge como a capacidade de sofrer, de suportar, de sustentar o real, a realidade. Tendo em mente isso, tentemos nos concentrar nisso, no fazer obra. Perguntamo-nos, além disso, como o fazer obra aparece em relação ao seguimento e imitação de Cristo? O fazer obra é trazido à fala a partir de uma existência humana que se compreende a partir do fenômeno arte. O homem medieval, e São Francisco de um modo todo próprio, se compreendia a partir de uma existência artesanal. O adjetivo artesanal, que aqui qualifica o substantivo existência, se refere à artesania, isto é, ao que é próprio do artesão. Artesanal indica o modo próprio da arte, em latim ars. No entanto, a arte aqui não tem um sentido artístico, muito menos ainda um sentido estético. A arte diz aqui um saber, que é um poder criar,
um poder fazer obra. O ser humano é, essencialmente, determinado pelo modo de ser da arte. A gênese, o crescimento, a estruturação do mundo humano acontece sob o toque de uma possibilidade de ser que nós chamamos de existência. Existência é um estar fora. O ser humano é uma abertura de mundo, uma abertura a partir da e para a liberdade. O ser humano é um ser arrojado, isto é, lançado para fora da dimensão da natureza, posto na dimensão da liberdade. A natureza oferece ao ser humano facilidades e dificuldades, mas o ser humano é fundamentalmente um ser sobrenatural, no sentido de que ele tem que, a partir de si, de sua liberdade, sobreviver, isto é, abrir um mundo da vida com o seu próprio trabalho. É o que nós ouvimos no livro do Gênesis, quando o Senhor diz: ganharás o teu pão com o suor do seu rosto. A existência humana é sempre imperfeita. Isto significa, o ser é dado ao ser humano como tarefa de perfeição. Vida como tarefa de se perfazer. Ser um ser humano é para o homem tarefa de vir a ser o que pode ser. Esta é a pobreza ontológica que marca a existência humana e sua temporalidade. No Grande Sertão Veredas, o personagem Riobaldo diz: tempo é a vida da morte, imperfeição. Repito a frase de Riobaldo: tempo é a vida da morte, imperfeição. Ou seja, tempo é a morte da vida, no sentido de que precisamos morrer sempre de novo para poder nascer sempre de novo com nossas obras, nos perfazendo a nós mesmos. Por isso, o ser humano precisa se engajar sempre de novo na ação inútil e necessária de perfazer-se, de preencher, cumprir o vazio da vida. Este engajamento, esta insistência na liberdade real, que só acontece como libertação do si mesmo pela e para a verdade da vida, é transcendência. O ser humano é um vivente transcendente, um vivente sobrenatural, na medida em que a própria natureza, por um desígnio certamente divino, lança o ser humano para fora e para além dela mesma, abrindo nele um espaço chamado liberdade, verdade da liberdade. O modo de ser da existência artesanal no pensamento medieval, de modo bem pregnante no pensamento de São Francisco de Assis, é subsumido, porém, na dinâmica do seguimento ou imitação de Cristo crucificado. Perfazer o caminho do discipulado, do seguimento, da imitação de Jesus Cristo crucificado, por sua vez, é nascer, crescer e consumar-se no devir da filiação divina. Assim, no fazer obra, está em jogo o perfazer-se da humanidade do ser humano, cuja dinâmica é entoada como um tornar-se semelhança de Deus, mais precisamente, um nascer em Deus como filho no filho. No fazer obra está, pois, em questão criação como um devir de vida, como frutificação, mais precisamente como geração. A existência artesanal está nesse pensamento sob o toque da abertura e da iluminação da criação como filiação divina. No fazer obra, isto é, no operar, está em jogo um formar. Entretanto, formar aqui não significa encaixar em um padrão, fazer entrar uma matéria dentro de uma forma, isto é,
de um modelo pré-definido, encaixe, mas tem o sentido sim de essencializar, isto é, de doar ser, de levar a deixar uma possibilidade de ser, nascer, crescer, amadurecer, consumar-se numa obra, vingar e ser feliz num fruto. Forma, diz aqui, esta doação de ser. Forma é princípio que rege o perfazer, que deixa e faz vir consumar uma obra. Forma é vigor criador, frutificador. O medieval entende a ação humana como operação, isto é, a ação de fazer obra. Enquanto operação, a ação humana é, antes de ser reflexiva, transitiva e intransitiva. É ativa e passiva, e medial. É transitiva na medida em que transita, isto é, passa para fora, aparecendo como feitos no mundo ambiente e no mundo compartilhado da convivência humana. É ato, feito, gesto. Ato é ação que vem da atinência e pertence à terra dos homens. Como diz a introdução do livro Atos do Bem-aventurado Francisco e dos seus companheiros, na edição das Fontes Franciscanas, publicada pela editora Mensageiro. Ato é feito de uma pertença à graça da vida, enquanto dom de uma conquista da liberdade que se abre para o destino e para a graça. O ato é como que flor e fruto do espírito. A ação, entendida como operação, é, mais que transitiva, intransitiva. A ação intransitiva é aquela cuja atuação permanente no próprio agente, perfazendo-o, consumando-o, levando-o a se essencializar, a se tornar o que ele é. Vou corrigir a minha leitura. Ação intransitiva é aquela cuja atuação permanece no próprio agente, perfazendo-o, consumando-o, levando-o a se essencializar, a se tornar o que ele é. Na ação enquanto operação real, em seu caráter transitivo e intransitivo, está em jogo a força, o vigor do espírito, que chamamos de virtude. A virtude é uma disposição permanente, adquirida, que perfaz aquele que ela informa, determina, configura. As virtudes são frutos do espírito, e a geração na alma é o fruto, e a geração de Deus na alma é o fruto puro e simples do espírito. Nesse sentido, o mestre Eckhart, um dos grandes nomes da mística medieval, dizia que Deus é a raiz e o fruto das virtudes. É a raiz das virtudes porque toda virtude floresce e frutifica no homem a partir da seiva que vem de Deus, presente na alma humana. E Deus é fruto das virtudes porque na medida em que o homem gera em si as virtudes, através das suas boas obras, através dos seus atos, Deus se torna ele mesmo gerado no espírito humano. Se Deus gera o homem em seu próprio espírito como seu filho, se o homem é fruto de Deus, da mesma maneira Deus é gerado no espírito humano e se torna um fruto do homem. O caráter transitivo e intransitivo, reduplicativo da ação enquanto operação é medial, ou seja, na virtude somos ativos e passivos. Mas para além da atividade e passividade, o que está em jogo na virtude é o médium do ser. É o que os medievais diziam in medio virtus, ou seja, no meio está a virtude. Meio aqui não quer dizer
algo como uma média entre duas medidas, duas quantidades. Não. Meio quer dizer aqui o centro, ou, melhor dizendo, meio é o meio como elemento, como atmosfera, assim como a água é o meio do peixe. E todo o agir do peixe deve seguir a dinâmica do curso da água, assim também a virtude, ela é o agir do homem segundo o meio em que o homem vive. E qual é o meio em que o homem vive? A liberdade e a responsabilidade de ser. A virtude é assim como que permeada, impregnada, entoada pelo vigor doador de ser, pela vigência de uma transcendência imanente, a priori, que deixa ser presença e ausência, identidade e diferença. Esse médium é como que a seiva, da qual a obra é o florescimento e o fruto. A essência da ação enquanto fazer obra, enquanto operação, é produção. O que significa, no entanto, produção? Significa um conduzir sob a determinação de um sentido, uma possibilidade de ser, para que ela apareça como fruto da vida, da liberdade, do espírito. Na ação como operação, o ser humano está a serviço de uma dimensão anterior e maior do que ele, que chamamos vida. O toque do sentido de ser que guia o nascimento, o crescimento e a consumação da obra chama-se inspiração. Na existência artesanal, o ser humano se consuma como a clareira da liberdade, que abre o mundo da vida como ordenação criativa. No fazer obra, está em jogo não o fazer no sentido do efetivar, do fazer maquinal, mas o fazer no sentido do consumar vida. O fazer como produção criativa, como consumação da vida, se caracteriza não pela funcionalidade, pela objetividade, pelo planejamento e execução, mas pela capacidade inventiva, isto é, pela capacidade de o ser humano encontrar e inventar novas concreções para novos modos de aparecimento de seu viver. No fazer obra, assim entendido, em que está em jogo um saber, que é uma visão projetiva e inventiva de possibilidades de ser, aparece o que nós chamamos de arte. Na arte, o espírito humano encontra e inventa realizações de si, como que jogando, se produz. Este espírito criador e produtivo é o poder ser da arte. Poder ser não vigora em qualquer fazer, mas somente naquele produzir em que o ser humano, juntamente com o que ele forma e configura, a si mesmo de novo e de maneira nova se forma e se configura. O saber da arte é o compreender que se realiza como projeto de um poder ser no produzir de si mesmo. A criança descobre o prazer deste produzir no brincar. No fazer da brincadeira, que é um fazer de conta, a criança desperta as forças criativas, imaginativas e imaginais do seu espírito humano. Na sua inocência, esquecida de si, a criança é toda a entrega amorosa ao poder ser do fazer. Assim é o espírito criança que cada um de nós, adultos, podemos ainda deixar atuar em nós. O fazer da criança é criação e é êxtase. No adulto, o engajamento pelo poder ser do e no fazer se concretiza como trabalho. Também aqui, porém, o que está em jogo não é a mera execução e efetivação de tarefas programadas, mas sim o poder ser. A melhor realização é quando unimos
o modo de ser do adulto chamado trabalho com o modo de ser da criança chamada brincadeira. Quando unimos a tensão do trabalho com o êxtase da criação. O espírito do poder ser é a entrega amorosa. Só com a entrega amorosa é que o ser humano penetra nas coisas e deixa suas possibilidades emergirem. No emergir das coisas, segundo suas possibilidades, emerge o próprio ser humano como obra da liberdade. Esta penetração que deixa emergir as possibilidades de ser das coisas e do humano é o que nós podemos chamar de compreensão. Compreender não é um mero ato cognitivo, abstrato. Compreender é sustentar e levar a cabo o projeto de um poder ser humano. Arte é, pois, o modo de o ser humano se compreender e se interpretar, em produzindo, isto é, em consumando o poder ser. Quando no fazer não entra em jogo, não entra em vigor este poder ser, o fazer obra se rebaixa a um mero agenciamento. O mero agenciamento é a forma decadente do fazer, é o fazer maquinal. Nele não há o cuidado com o cuidado do amor, mas a mera execução, a mera efetivação. Nele, a ação decai para a agitação estéril. Nele, o trabalho de participação no elan criador se torna tormento, esgotamento. O ser humano não se consuma, ele se consome em seu trabalho. No pensamento medieval, a existência artesanal em que se dá a ação como operação, como fazer obra, é subsumida, dizíamos, na dinâmica da criação, enquanto filiação. O sentido ético do fazer obra é subsumido dentro da dinâmica do sentido religioso, melhor, do sentido crístico, do segmento de Jesus Cristo e da filiação divina. Deus é o mestre do bem-fazer. E Deus viu, abre aspas, e Deus viu tudo quanto havia feito e achou que tudo estava muito bem. Fecha aspas. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus é o sumo bem, sumamente difusivo de sua bondade. A escola franciscana de Alexandre de Sales não se cansou de nos convidar a entender essa suma bondade que se difunde através de tudo, através da natureza, do universo, através do homem e da história. Deus é o amor primeiro, que tudo fez com o seu cuidado paterno. Suas obras são crias de seu amor, do seu vigor e da sua ternura. Cada uma, em sua singularidade, é uma concreção de sua linguagem, que vem à fala uma única vez. O sentido cristão de criação só se desvela como filiação. Nós, todas as criaturas, somos filhos e filhas de Deus. Somos obras do amor primeiro. É a insistência da espiritualidade franciscana e medieval em geral. Nosso ser, nosso existir, é concreção desse amor primeiro. Já o simples fato de sermos proclama o ardente e eterno amor de Deus, do Deus de Jesus Cristo, do Deus a quem Jesus Cristo chama Pai. No Evangelho de João, Cristo diz: o meu Pai opera sempre e eu também opero. O ato criador de Deus, portanto, continua hoje, aqui e agora. O mesmo ato criador de Deus está vigorando agora em todo o universo. É do amor abissal de Deus que todo o universo está emergindo e sendo sustentado no ser, aqui e agora, graças a este ato criador.
Não se trata de um outro ato criador, mas do mesmo. Aquele mesmo que estava atuante no primeiro momento do universo. Trata-se do ato criador inaugural, que se renova a cada momento com novo frescor e com novo ardor divino em cada nascer do sol. E este amor se dirige a cada uma das criaturas, na sua singularidade, a cada vez, em cada nova vicissitude do seu existir. A existência artesanal é a dádiva e a tarefa de o ser humano se engajar na imitação desse bem-fazer de Deus. Em tudo que o homem faz ou deixa de fazer, ele é convidado a deixar aparecer o modo de ser do bem-fazer de Deus, do seu bem-querer, do seu amor primeiro, amor misericordioso, isto é, cheio de ternura e de cuidado pela fragilidade da vida da criatura, sempre imperfeita. Mas a imperfeição da criatura é sempre uma fenda de um por-fazer, de um per-fazer. De Jesus Cristo, nós lemos no Evangelho: Ele fez bem todas as coisas. Jesus Cristo, que é, como dizia João dos Escotos, a suma obra de Deus, ele é o sumo mestre. Ele é, como dizia São Boaventura, a arte divina em pessoa. Dele, nós lemos no Evangelho que fez bem todas as coisas. É por isso que São Francisco, nesta admoestação sexta, convida-nos a prestar atenção em Jesus Cristo. Ele é o mestre sem igual do bem-fazer. O seu fazer e o fazer do Pai são um só. Trazem a mesma fecundidade do Espírito. Seguir a Jesus Cristo é deixar-se conduzir sob o toque do sentido de ser deste bem-fazer. É em todo o nosso fazer e deixar de fazer, estar sob o toque da inspiração de Jesus Cristo, isto é, sob o toque do sopro do Espírito que nele vigora, sob o toque da criatividade inesgotável e abissal do Pai. É por isso que São Francisco fala de imitação do Senhor. Na dinâmica da existência artesanal, assumida como discipulado de Jesus Cristo, o seguimento aparece como imitação. O seguimento é uma busca positiva de operativa e real identificação com Jesus Cristo, a suma obra do Pai, o Filho primogênito de toda a criatura, à imagem do qual fomos criados segundo o corpo, como nos lembrava a admoestação quinta. Imitar é investir todas as forças de nosso corpo e de nossa alma nesta busca. A imitação não é como se fosse. A imitação é um engajamento corpo a corpo de real identificação com o amado. Não se trata de uma imitação meramente reprodutiva, estéril, mas de uma imitação produtiva, criadora. Se no conhecimento aquilo que conhecemos se assimila a nós, isto é, se presentifica em nós segundo o nosso modo de apreensão, no amor o que acontece é o contrário. No amor, nós nos tornamos semelhantes ao que amamos. Nós nos identificamos com o que é ou com quem é amado, numa real identificação operativa. Sim, no amor nós nos tornamos iguais ao que ou a quem é amado, sem, no entanto, perdermos nossa singularidade, nossa diferença. Pelo contrário, é aí que nossa singularidade, nossa diferença se configura em sua originalidade e originariedade. Notemos como, na história do povo cristão,
como nos recorda São Francisco na demonstração sexta que estamos comentando, há uma multidão de indivíduos que se engajaram de corpo e alma nesta identificação real com Jesus Cristo no amor. Notemos como nisso, quanto mais eles se engajaram realmente, não perderam, antes encontraram sua originalidade e sua originariedade como seres humanos. Cada um veio a ser aquele pensamento único que ele era em Deus, quando era gestado por Deus na eternidade. É que a imitação na existência artesanal e no amor nunca é mera repetição exterior de um padrão, mas é sim o único caminho para alcançar a originalidade e a originariedade criativa, criadora. É em se engajando por fazer bem o mesmo que o Mestre fez, vem à tona uma imensa variedade de concreções. Não acontece despersonalização. Pelo contrário, é aí que se pessoaliza a pessoa. A comunhão dos santos é a prova cabal disso. O Cristo amado e imitado pelos apóstolos é bem diferente na pessoa e na figura de um Pedro, de um Paulo, de um João, de um Tiago, de uma Madalena, de uma Marta, de um Francisco, de uma Clara de Assis, etc. Em todos estes está, e em todas estas, está vigorando uma mesma e única forma, isto é, uma mesma e única doação de ser, criadora, que se encarna no corpo a corpo da existência de cada um, a cada vez, de modo inteiramente singular. E, no entanto, individuação não se dá aqui como individualismo. Singularização não é aqui particularismo. Pelo contrário, quanto mais se individua, quanto mais se singulariza, o seguidor de Cristo se torna universal, católico, kata ton holon, segundo o todo, isto é, participante de uma dádiva e de uma tarefa comum que diz respeito a todo ser humano, a dádiva e a tarefa de ser filho no filho. Todos estão sob o toque de uma mesma inspiração. Seguir esta inspiração, o toque, a percussão e repercussão da nova possibilidade de ser, original e originária, que Jesus Cristo deixou irromper na história como boa nova, é imitá-lo. Por ser a cada vez, em cada um, original e originária, esta possibilitação de ser tem inesgotável capacidade de pessoalização do ser humano. O seguimento de Jesus Cristo, a sua imitação, é pessoal sem ser individualista, particularista. Ela é universal, sem ser generalista. Ela é comunitária e social, sem ser coletivista e massificada. Assim, a imitação de Cristo, entendida na dinâmica do discipulado, que é seguimento na comunhão dos santos, não tira, antes dá à existência humana o seu ser próprio inalienável. Nela acontece uma extrema individuação, que é ao mesmo tempo singularização e universalização. Singularização, pois cada pessoa neste segmento aparece como obra única, sim, como filho único do Pai. Cada pessoa se torna, como Jesus Cristo, como filho no Filho ou unigênito do Pai. É universalização, porque em cada pessoa em que esta realização acontece, se abre a medida universal, comum, que não exclui, antes inclui todas as diferenças humanas, sem qualquer discriminação que seja. Nesta dinâmica, o cultivo da pessoalidade nada tem a ver com o culto da personalidade. Ao contrário, o culto da personalidade só acontece ali onde se esqueceu e se defasou o cultivo da pessoalidade. A imitação de Cristo, enquanto conformidade com Cristo, nada tem a ver com padronização de comportamentos. Nada tem a ver com encaixe numa forma, mas tem tudo a ver com formação em sentido essencial. No segmento cristão, crístico, Cristo é formado em cada discípulo e cada discípulo é formado em Cristo. Formação é aqui, porém, essencialização. É recepção de uma possibilidade de ser original e originária.
é acolhimento do vigor de um poder ser, que a cada vez emerge de modo novo do abismo criador abissal do coração do Pai. São Francisco, na admoestação sexta, acena para isso. Os santos que seguiram Jesus Cristo, as ovelhas que seguiram o bom pastor, na linguagem de São Francisco, sob o toque do amor e da gratidão, no corpo a corpo do enfrentamento de apertos, premências, necessidades, tais como tribulação e perseguição, vergonha e fome, enfermidade e tentação, mostraram na dinâmica do fazer obra como estavam em forma, isto é, no pique do vigor do ser filho no filho e como o filho. A existência dos santos nasceu, cresceu, se consumou como maturação de uma identificação real, fática, corporal com Cristo. Identificação entoada pelo toque, pela percussão e repercussão do encontro, do amor. Em tudo o que fizeram, deixaram de fazer e sofreram, eles estavam tinindo nesta repercussão. Eles insistiram e persistiram nessa busca até o extremo. Como o Mestre, deram tudo de si. Então, conclui São Francisco, vamos nos engajar nessa mesma busca, com todas as forças de nosso corpo e de nossa alma, nas vicissitudes de cada dia. Isto é o que a demonstração quinta chamava de, entre aspas, carregar cotidianamente a Santa Cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Que nossa glória e nossa honra consistam em realmente insistir e persistir nessa busca, na dinâmica do fazer obra, e não no recitar o que os santos fizeram. Que nosso seguimento seja real, corpo a corpo. Que não nos iludamos com nossas recitações sobre o ser cristão, nem com a mera reflexão sobre o significado do fazer obra. A admoestação sexta é uma advertência contra a ilusão do ser cristão. Ela nos recorda que a identidade, a realidade, a verdade do ser cristão não se encontra em repetir fórmulas de doutrina ou em contar exemplos de vida realizados pelos outros, mas que a verdade do ser cristão é vida real, corpo a corpo, terra a terra, cotidianamente. Ela é, ao mesmo tempo, um convite a nos engajarmos com todo o coração no fazer obra do engajamento dessa busca. Mais que nos censurar, a admoestação sexta quer nos incitar e nos convidar. O tom que a guia não é o da censura. Pode parecer se escutamos apenas o final da admoestação sexta, mas é, se escutamos bem o início dela, o da admiração pelo bom pastor e pelas suas ovelhas. Entoada nesta admiração, a admoestação sexta é, pois, um convite para nossa entrega amorosa ao poder ser do ser cristão, do ser filho no filho. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência de ter chegado até o final e até a próxima. Paz e bem.